pessoas podiam dizer assim, ah, ele é um vira-casaca. Você precisa saber perder e saber ganhar. Lá na frente pode existir Rogério Marinho e Alisson Bezerra? O senhor fala bem tranquilo, mas o senhor não tem papas na língua. Bolsonaro é alguém que está sendo violentamente injustiçado. Você se acha um coronel? Eu sou lá coronel de nada. Com esses nomes, todos eles apoiando um só candidato? Caminhar unido. A sua esposa te dá algum conselho? Eu não procuro um vício, não sei. Meu Deus do céu! Essa coisa de vocês serem um vilão, isso dói em você? Nós somos incompreendidos. Boa tarde, que alegria poder contar com a sua audiência em mais uma edição da terceira temporada do nosso Sem Filtro com Carla. Hoje eu tenho 3 convidados bem especiais e o primeiro é o senador Rogério Marinho. Boa tarde, senador, seja bem-vindo aqui ao Sem Filtro. Eu quero logo lhe avisar que aqui, como o próprio nome já diz, sem filtro, eu posso perguntar tudo. Tá ok? Tá preparado? Vamos lá. Vamos lá. Senador, eu queria começar falando com o senhor sobre a sua história, o seu histórico político. O senhor começou sua vida pública ao lado de uma mulher chamada Vilma de Faria. Antes Vilma Maia, depois Vilma de Faria, mas que assumiu muito bem um papel dentro de um partido PSB, Partido Socialista Brasileiro, um partido de tendência de esquerda, tendência esquerdista. O senhor fez parte do PSB, assumiu inclusive cargos importantes dentro do PSB e hoje o senhor está ali também assumindo um cargo muito importante à frente do PL. O senhor é alguém conhecido nacionalmente como um homem de direita, um homem que defende os ideais da direita. O que é que aconteceu do Rogério Marinho do PSB, ligado à esquerda, para o Rogério Marinho do PL, ligado à direita? As pessoas podiam dizer assim, ah, ele é um vira-casaca, ele é uma pessoa que simplesmente saiu da esquerda para a direita. Como é que o senhor se posiciona? Bom, Micaela, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta que é importante ser respondida aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, porque nós estamos aí na véspera da definição de candidaturas majoritárias e cada vez mais a população quer ter nitidez a respeito de como se comporta e como pensam aqueles que se propõem representá-los ou no cargo executivo ou num cargo proporcional. Eu posso lhe dizer que existe um adágio dito por uma pessoa muito importante, que eu não vou nominá-la aqui, de que o homem, até seus 30, 35 anos, que não tiver a cabeça na esquerda, não tiver o coração na esquerda, com o ideal de que é importante se ter igualdade, se ter uma espécie de revolução no mundo, né? É alguém que não tem coração. Agora, passado esse tempo e se adquirindo uma maturidade, a pessoa que persevera com esse tipo de visão de mundo, ele certamente não tem cabeça, ele não amadureceu para a vida, né? Mas independente desse adágio, que poderia se adequar a uma resposta ao que eu estou lhe falando, o Rio Grande do Norte, a exemplo do Brasil todo, após 1985, né, você não tinha direita exposta, explícita no país, né, até pelo fato de que até 85 havia um regime militar e houve uma reação tão forte que era esquerda ou centro-esquerda. Né? Tanto é que o grande antagonismo político a partir do final da década de 90 foi entre PSDB e PT, que era a esquerda e a centro-esquerda no Brasil. E aqui no Rio Grande do Norte, você conhece bem a realidade local, cada liderança política tinha um partido político. O senador Geraldo Mello era o presidente do PSDB, o senador Garibaldi Filho e o Henrique Alves presidiam o MDB, né? O PFL era presidido por José Agripino, e Vilma era uma pessoa muito resoluta, muito independente. Então ela buscou um partido, que era o PSB, e nós passamos 18 anos ao lado de Vilma, da ex-governadora Vilma de Faria,
E veja, o nosso grande adversário, olha que paradoxo, era o PT, né? da hoje governadora Fátima Bezerra. A governadora, inclusive, disputou com ela o governo do Estado, chegando ao segundo turno, acho que foi em 94, se eu não estou enganado. Né? E no dia em que a governadora tomou a decisão, em 2007, né, após a sua reeleição e após a minha eleição para deputado federal, de que iria se aproximar do PT, que era o nosso adversário aqui, e do MDB, que era o nosso adversário aqui, né, porque ela precisava se preparar para as eleições de 2010, ela era na época candidata ao Senado. No início do governo dela eu rompi com ela, né, e fiquei no mesmo lugar, adversário do PT. Então meu antagonismo com o PT, na verdade, mesmo onde eu estava, sempre existiu. E ao longo desse tempo nós trilhamos um caminho na política, né, de oposição ao governo do Partido dos Trabalhadores, nos mandatos de Lula, nos mandatos da Dilma, e eu estou no mesmo lugar. Né? Então o senhor não se vê dessa forma, eu virei a casaca, eu era vermelho, depois me tornei, hoje em dia nem sei a cor da direita, azul, né? É uma coisa... Normalmente né? é azul e branco. Normalmente é azul. Antes eu era assim, agora o senhor não se vê dessa forma. De jeito nenhum, até porque, como eu disse, na hora em que a minha líder na época, Vilma, que era governadora recém-eleita, se posicionou favoravelmente a um acordo com o PT, eu deixei o grupo político dela e fui para a oposição. E, inclusive, votei em você para a prefeita na época, em 2008, se eu não estou enganado. 2008. Né? E a partir dali nós trilhamos um caminho, né, contrário à posição da então governadora Vilma de Faria, que foi candidata depois em 2010 e não teve êxito, né, não teve sucesso. Senador, o senhor falou aí sobre a questão da governadora, né, da falecida, saudosa Vilma de Faria. O senhor, durante um tempo, o senhor colocou aí 18 anos, o senhor foi liderado de Vilma. Hoje, o senhor está à frente de um partido. Depois que o senhor rompeu com a governadora Vilma, o senhor se tornou uma espécie de um lobo solitário. O senhor foi buscar né, a sua história, foi ser deputado, enfim, foi apoiar quem o senhor queria, inclusive até eu recebi o seu apoio naquele momento, mas hoje, quando a gente olha, tem até uma adágio, eu não me lembro exatamente como é, mas que diz assim, quem não sabe ser liderado não pode liderar. Hoje, o senhor à frente de um partido, como é que o senhor vê esse tempo que o senhor passou como essa espécie de lobo solitário? Hoje o senhor consegue se ver, hoje o senhor consegue se colocar nessa posição de alguém que aglutina, de alguém que consegue trazer as pessoas para perto, de alguém que é um líder? Olha, eu acho que a liderança se exerce pelo exemplo, muito mais do que pela palavra ou pela imposição, né? O período que eu passei com Vilma foi de muito aprendizado. Eu tenho por ela até hoje uma admiração e uma gratidão muito grande. Tanto é verdade que quando ela sai candidata, a última candidatura que ela teve, que foi a vereadora, acho que em 2016, ela veio de um partido pequeno, nós fizemos uma composição na época, eu presidi o PSDB, né, e fiz um apelo a todos os candidatos que abrissem mão do tempo de televisão, e ela recebeu todo o tempo de televisão do nosso partido, né, e foi eleita, inclusive vereadora na época, faleceu no exercício do mandato. Eu gosto da amizade dos seus filhos, dos seus parentes, todos eles sabem, né, do nosso gesto, da nossa amizade, da nossa admiração pela ex-governadora, ex-senadora, ex-prefeita, ex-deputada federal Vilma de Faria, que foi, sem indubitavelmente, uma grande personagem na política do Estado, né? Marcou a sua época, marcou a sua posição. Ao longo desse período, Micaela, eu quero dizer que você, para ser líder, você precisa saber perder e saber ganhar. Só quem ganha sempre tem dificuldade de conviver com a diversidade, né? E eu tenho, todo dia quando eu saio de casa, eu tomo uma dose de Simancol, né? Porque tudo isso passa, né? Então eu estou construindo uma história e eu espero que essa história seja calcada, sobretudo, na coerência, né? O que eu falo, como eu me posiciono, as críticas que porventura eu faço ao governo de ocasião, né? As decisões que eu tomo são sempre preocupadas e direcionadas em função de valores que eu defendo e acredito. A vida me proporcionou muito, né? Eu não esperava, por exemplo, ter a oportunidade de servir o meu país como ministro do Desenvolvimento Regional,
O presidente Bolsonaro me deu essa oportunidade. Eu não esperava ser senador da República, a circunstância política me fez senador da República. Eu não esperava ser o líder da oposição, né? Então, a confiança dos meus pares, que já me conheciam de 3 mandatos de deputado federal e viram o meu trabalho à frente do Ministério, me fizeram líder da oposição no Senado da República. Eu não esperava ser o secretário-geral do maior partido do Brasil hoje, que é o Partido Liberal. Então, esse é um processo de conquista, né? É um processo em que você, ao longo da sua vida, você vai se posicionando, as coisas vão acontecendo e você vai pagando preço, ou com bônus ou com ônus. Quando o senhor fala de pagar preço com ônus ou com bônus, inegavelmente hoje o senhor é um dos principais players, como é o nome que se dá, né? Um dos principais players da oposição no Brasil. Mas aí se fala aqui no estado o seguinte: não, Rogério Marinho, o desejo dele, de verdade, é voltar para o Rio Grande do Norte e assumir a liderança máxima como governador. Se tivessem 2 cavalos selados passando. Um cavalo chama-se governo do estado, com apoio, com a possibilidade concreta de você poder ser eleito governador. E outro cavalo selado passando, chamado vice-presidente do Brasil, também passando selado, ali um nome do Nordeste para estar compondo uma chapa de direita. Qual dos 2? Monta em qual cavalo? Micaela, eu vou responder a você, mas tem que ser contextualizado. Mas vamos lá, é claro, se dependesse só de mim, como indivíduo, como cidadão, como Rogério, eu preferia ser governador do estado do Rio Grande do Norte. Agora, na circunstância em que eu me encontro, isso não depende só de mim, né? Você começa a construir uma série de compromissos e de relações em que a política é que direciona o caminho que você vai trilhar. Hoje nós temos uma responsabilidade por um partido que é o maior partido do Brasil, né? Nós éramos o 11º partido, Micaela, em número de votos absoluto para prefeito, com 3,5 milhões, fomos para 16 milhões, somos o mais votado do Brasil. Nós éramos um partido que tínhamos a 13ª, olha que número ruim, posição para votos de legenda para vereador, passamos para o 1º lugar no Brasil. Nós não havíamos elegido nenhum vereador entre os mais votados nas capitais, elegemos em 8 capitais, o mais votado, somos o maior do Brasil. Nós só tínhamos uma cidade com mais de 200 mil eleitores, entre as 103. Nós temos 16 cidades e somos o partido com a maior representação no país. Nós temos quase 5 mil vereadores, 600 prefeitos, 600 vice-prefeitos, mais de 6 mil detentores de cargos públicos. Então, isso me dá uma responsabilidade de organização, de definir uma matriz ideológica e programática para o partido. Nós trabalhamos a comunicação do partido, nós trabalhamos a questão da formação de líderes, estamos lançando, inclusive, a líder de formação de líderes, a Academia Brasileira de Política Conservadora. Nós temos interlocução direta com prefeitos, com governadores, com outras lideranças políticas, mas eu sei que nada disso aconteceria se eu não tivesse o Rio Grande do Norte, né? Então, aqui é que eu fiz o meu caminho. Quando você falou de 2007, fazem 18 anos, né? Então, esses 18 anos, somado com os outros 18 anos que eu falei sobre Vilma, são 36 anos. E antes de Vilma, eu sou alguém que nasceu na política, né? Eu fiz meu primeiro discurso, eu tinha 10 anos de idade, meu avô candidato ao Senado em 1974, né? Eu fui presidente de centro cívico, que hoje é o Grêmio Estudantil, participei em centro acadêmico, trabalhei com lideranças comunitárias. Então, a minha vida foi uma vida em que eu me debrucei, né? Eu me preocupei com a atividade política, porque eu sempre entendi que ela é que define os nossos destinos. Tá, então nessa, né, eu sei que você também é um excelente, né, interlocutor, que você fala muito bem. Agora, os 2 cavalos, senador Rogério Marinho. Mas eu lhe respondi que eu não tenho como, eu como cidadão, eu prefiro ser governador, porque não há nada mais honroso, né, para quem faz política do que conseguir ascender o cargo de governador do seu estado. Mesmo o estado estando nas condições em que está, com todas as dificuldades, o senhor ainda acha interessante, ainda bate aí no coração essa vontade? Mas esse é o desafio, né? Eu acho que eu devo isso ao estado do Rio Grande do Norte.
Porque, Micaela, e me permita, para ser governador do estado do Rio Grande do Norte hoje, você tem duas formas de se colocar. Uma, ser mais do mesmo, né? Ser o político que vai ter um belo sorriso, vai ter uma boa interlocução com o seu eleitor através das redes sociais, que hoje estão tão fortes ou muito mais fortes do que eram alguns anos atrás, né? Conseguir passar uma mensagem que tenha eco no coração das pessoas, mas necessariamente não ser alguém que tenha a capacidade de tomar decisões que precisam ser tomadas, decisões que a princípio podem parecer impopulares. Agora é evidente que ninguém pode ser candidato de si mesmo. Hoje... Eu não tenho essa pretensão de impor uma candidatura. Eu vou construir ou tentar construir o meu caminho. Hoje, senador Rogério Marinho, o senhor é colocado como um dos nomes, né, de pré-candidatos. Eu não sei nem se a gente pode falar de pré-candidatos há um ano e 6 meses, né? 1 ano e 6 meses da eleição, mas o senhor é colocado como alguém que é visto como uma possibilidade de ser candidato ao governo. O senhor falou aí sobre parcerias e eu fiquei aqui me lembrando. Poxa, o senador faz parte do PL, um dos principais partidos, se não o principal partido de direita do Brasil, mas também aqui no estado e no Brasil inteiro tem outro partido que é a União Brasil, que também é muito forte. E aí, quando teve essa última eleição, o PL se uniu à União Brasil aqui em Natal, apoiando a candidatura do hoje prefeito Paulinho Freire. Mas o mesmo não aconteceu lá em Mossoró. Inclusive, o senhor pessoalmente foi com o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi até lá, né, se disponibilizar para o apoio à candidatura de Genivan. E, enfim, o que aconteceu é que lá em Mossoró, o prefeito Alisson não recebeu o apoio do PL. Que tipo de parceria o senhor pretende formar? Se o senhor começa já a desenhar, e todo mundo sabe no Rio Grande do Norte, no Brasil, o quanto o senhor é articulador, o senhor é daquele que senta na mesa, que articula, que engole sapo, que faz cara de paisagem, continua, né? E continua. Mas e em relação a candidatura, né, no caso, a candidatura do prefeito Alisson, que não foi apoiado. O senhor acredita ainda que lá na frente pode existir uma parceria verdadeira entre o PL e o União Brasil, inclusive unindo Rogério Marinho e Alisson Bezerra? Olha, tem duas situações que precisam ficar claras, né? Primeiro, eu tive a oportunidade, como eu disse, de servir ao país e eu pude dar um abraço muito especial no Rio Grande do Norte. E esse abraço foi muito forte lá em Mossoró, né? Nós apoiamos a administração do prefeito Alisson, até por dever de justiça à cidade de Mossoró, né? Com obras estruturantes, né? Com recursos na área de saúde, na área de perfuração de poços artesianos, na região rural da cidade de Mossoró, com entrega de equipamentos. A maior obra de infraestrutura que Mossoró já viu na vida está sendo edificada lá com recursos que nós aportamos como ministro do Desenvolvimento Regional, que é aquela ligação entre as duas BRs, né? Então, nós fizemos um trabalho, a exemplo do que fizemos nos 166 outros municípios do Rio Grande do Norte. Então, na hora em que tivemos a oportunidade, atuamos desta forma. O prefeito Alisson entendeu que não deveria fazer uma aliança conosco, com o PL naquele momento, porque se sentiu forte politicamente, achou que não havia necessidade e, de fato, ele teve uma eleição consagradora, com mais de 70% dos votos apurados, dos votos válidos apurados lá em Mossoró. Eu acho que Alisson é alguém que tem muito valor, né? É uma pessoa que começou como deputado estadual muito novo, elegeu-se prefeito contra todos os prognósticos. Na época, né, reelegeu-se prefeito agora, tem uma carreira pela frente aparentemente muito, muito brilhante, muito importante. Agora, na política, Micaela, eu defendo um partido político que tem muita clareza de quem ele é. E eu diria até que a gente está na contramão desse pragmatismo exacerbado que a política brasileira se caracterizou nos últimos quase 39 anos, de 85 para cá. O senhor fala sobre o Centrão? Esse pragmatismo seria isso? Eu falo do pragmatismo de partidos políticos que
se colocam perante a população com um determinado viés de defesa de valores, etc., mas não tem nenhum problema em apoiar a esquerda, se for o caso. No caso, União Brasil. Não só a União Brasil, né? Vários partidos políticos que têm a mesma característica, né? Eles dão a governabilidade a um lado ou outro, é o centro, não é a direita. Tá? Então, isso tem que ficar claro, esse pessoal é o centro. Né? Porque se a esquerda ganhar, eles vão dar a sustentação à esquerda, se a direita ganhar, darão sustentação à direita, como deram a Bolsonaro e como estão dando a Lula. São partidos que têm ministros dentro do governo federal. Então, nós vamos precisar desses partidos para a nossa governabilidade, porque, na verdade, o que vai acontecer vai ser novamente, a partir de 2026, né, um candidato da esquerda, um candidato da direita, e vai ter alguns candidatos aqui que, naturalmente, no segundo turno, vão aderir a um dos dois polos. Esse é um processo. O senhor diz em todos os âmbitos, no caso, tanto no estadual como no federal. E no estadual, via de regra, há uma polarização em função da questão nacional. A governadora Fátima tinha mais de 50% de reprovação, né, no seu primeiro mandato. Não obstante essa situação, ela se reelege no primeiro turno com 51%, 52% dos votos, apesar de toda a rejeição que ela carregava na época, porque Lula teve 65% dos votos no Estado e carregou ela, e ela saiu pelos 4 cantos do Rio Grande do Norte, gritando: é 13, é Lula. Ela não colocou em julgamento o mandato que ela tinha exercido, nem o seu governo. Então, é evidente que há uma polarização política no Brasil, isso salta aos olhos. Você mesmo começou uma pergunta dizendo: todo mundo sabe que hoje o país está polarizado. Então, nós defendemos valores que dizem respeito à forma como a família tem que se comportar. Nós somos contra a questão da liberação das drogas, nós respeitamos e defendemos o direito de propriedade, né? Nós temos uma visão liberal da economia, nós acreditamos que o Estado tem que ser um Estado parceiro de quem empreende, na contramão do que pensa a esquerda. O centro vai aderir a um dos dois lados. E eu queria... Aí em relação a Alisson pode perfeitamente, aqui no Estado, fazer a escolha dele. Porque, de um lado, vão ter aqueles que querem se contrapor ao que representa Fátima Bezerra e o PT, né, que já está chegando no 6º ano do governo dela, né, 7º ano do governo dela. Então, quem estiver desse lado daqui vai estar do nosso lado, ou vai ficar do outro lado. Eu não acredito que vai haver aí a possibilidade das pessoas se sentirem isentos. Ah, não, tanto faz. Não, eu vou olhar apenas para a situação local. Não, o Brasil é um todo, não existe ilha. Não dá para você se esconder atrás de um biombo, fazer de conta que não está acontecendo. Então, ou as pessoas tomam decisões e se expõem, né, tem nitidez para que as pessoas digam: não, esse cara é 12/8. Essa pessoa tem posição, o que ele defende. Quem é ele? O que é que ele representa? Tá? Quem não se comportar dessa forma vai ter muita dificuldade de se posicionar no futuro na política. Senador Rogério Marinho, a gente sabe claramente que o senhor é um político que, com essa sua tranquilidade, porque o senhor fala bem tranquilo, mas o senhor não tem papas na língua. Todo mundo sabe disso. Esses dias estava chamando o presidente Lula de velho, de senil, de decrépito. O senhor fala o que o senhor realmente, assim, o senhor não guarda isso para si. Em relação ao prefeito Alisson, nessa campanha de 2024, teve alguma mágoa que ficou aí guardada de algo que ele tenha falado? Existiu alguma mágoa nesse sentido? Algo que impeça vocês de estarem juntos? Por quê? Por mais que o senhor esteja colocando, não, olha, tem partidos como o PL, que a gente sabe que é de direita, e tem outros que são do centrão, que dependendo se é direita ou esquerda do governo, eles vão se posicionando. Mas essa eleição de Mossoró e a forma como o senhor foi tratado, me parece que não foi uma coisa que o senhor achou legal. Me parece que é uma coisa que o senhor não achou que está tranquilo. E aí, existe possibilidade da gente poder ver PL e União Brasil caminhando? Eu, de novo, insisto nessa pergunta. Não tenha dúvida, Micaela. Nós vamos ter uma posição muito clara aqui no Rio Grande do Norte. Nós somos contra o que está aí. Se nós formos aquele que vai representar esse grupo de partidos ou de pessoas ou de movimentos, né, que devem se contrapor no processo político, tudo bem. Se não for o nosso nome,
pode ser um outro nome qualquer. Eu não tenho a dúvida que vai contar com o nosso apoio, desde que seja contra o PT. Para nós é uma condição, eu diria, sine qua non, né? Nós não temos como transigir, né, dessa questão de visão de país. Você tocou nessa questão do Lula, mas eu falei numa reunião com empresários, 20 ou 25 empresários, e eu tinha perguntado anteriormente se estava sendo filmado ou estava sendo publicizado. E e me asseguraram que não. Tá? Então, de fato, eu penso isso de Lula, mas eu não diria isso numa entrevista, ou não diria isso em cima de um Mas palanque. você acredita nisso? Sim, mas eu não diria isso em cima de um palanque, porque eu não faria o que Lula fez quando veio ao Rio Grande do Norte, me chamou de baixinho desgraçado aqui, em cima de um palanque. Eu não faria isso. Nem quando ele veio aqui, ele desancou também, trabalhou contra você, tá certo? Eu não sou Lula, eu não me troco com a maneira como ele se comporta. Agora, alguém vazou uma conversa privada com 20 pessoas. Então, de uma coisa é certa, eu penso isso. Tanto é que ele, no mesmo dia que foi publicado, ele deu a declaração que deu em relação a Gleisi Hoffmann, né? Dizendo que só colocou ela como articuladora política porque ela é uma mulher bonita. Né? Ou seja, o que é que ele está imaginando aí da qualidade da sua articuladora política? É um corpo exposto, né, para que os homens fiquem embevecidos por esse processo e passem a tratar bem o governo? Então, é claro que isso não é normal que um presidente da República diga. Mostra que ele não está com tudo organizado na cabeça dele. Então, o que eu falei em pectores, que eu prefiro não repetir, tá? Eu realmente penso isso. Mas não diria isso publicamente, nem faria esse tipo de discurso desqualificante em relação a um adversário. Senador Rogério Marinho, o nosso tempo está esgotadíssimo, mas tem algo que eu preciso te perguntar. Opa. E aí já não vai mais para o lado da questão aqui do Estado, ufa, né? Agora não vai mais para a questão do Estado, agora a questão nacional. Impossível entrevistar o senhor e não perguntar da questão nacional. O senhor acredita, existe alguma esperança de ver Bolsonaro candidato à presidência da República ainda? Micaela, eu tenho que lhe responder com um fato. Nós temos alguém que está sentado na cadeira de presidente da República, que foi condenado em 3 instâncias. E não foi porque se reuniu com embaixadores, não. Aliás, o presidente não estava reunido com traficantes, ao contrário de Lula, que subiu o Morro do Alemão com um chapéu do CPX, né, que é o símbolo dos traficantes lá do Complexo do Alemão. Ele se reuniu com embaixadores no exercício do mandato e falou a respeito de um processo que era público. Um inquérito aberto pelo Ministério Público que dizia que um hacker, durante 9 meses, estava de posse da senha de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral e que ele achava que o sistema, evidentemente, tinha fragilidades. Mas no Brasil, né, virou crime você fazer uma crítica ao sistema eleitoral. É um negócio inimaginável e não tem nenhum respaldo do ponto de vista da Constituição. E não, é claro que eu acredito. Você tem hoje um processo absolutamente inquisitorial. O que existe de fato, Micaela, é que eles, que representam esse sistema, não aceitam que alguém com o perfil e com a forma de se comportar de Bolsonaro, que é alguém que chegou no governo, impediu o aparelhamento da máquina pública, impediu que partidos políticos e apaniguados ocupassem postos importantes nos fundos de pensão, nos bancos estatais, né, nas empresas ligadas ao governo, impediu que esse comércio de ministérios. Nós tínhamos 22 ministérios, hoje são 39. Você não conhece o nome da maioria dos ministros. Se eu lhe desafiar a dizer 10 nomes de ministro aqui, você vai ter dificuldade. Nem pergunte, com certeza, né? Com então, certeza. Você tem hoje um governo em que não se tem nenhum compromisso com a responsabilidade fiscal. Basta perguntar a quem está nos assistindo quanto é que está o preço de uma bandeja de ovos, do café, do feijão, né, do tomate, e o que era 2 anos atrás. Porque eu tenho aí me acusaram, Rogério, você está falando mal do aumento do salário mínimo. Não, eu estou falando mal da responsabilidade fiscal. Não adianta você aumentar o salário mínimo e você corroer o poder de compra da população, porque o imposto mais severo é a inflação e que vitima justamente as pessoas que eles dizem que defendem. Eles dão com a mão e tiram com as outras duas. Então, o Bolsonaro é alguém que está sendo violentamente injustiçado
está sendo cerceado dos seus direitos. O que está acontecendo no Brasil é um estupro legal, é uma verdadeira jurisprudência de exceções. E eu estou dizendo aqui no seu programa o que eu tenho dito na tribuna do Senado da República, o que eu tenho dito aos veículos de comunicação de todo o Brasil. Porque não dá para a gente conviver com esse tipo de situação e banalizar, achar que é normal. Não é. Estão usando a democracia para golpear a democracia. Tá? E nós estamos sob sério risco hoje. Então, não tenho dúvida que a justiça vai ser restabelecida e que, em breve tempo, nós teremos aí boas notícias em relação ao próprio presidente Bolsonaro. Senador Rogério Marinho, quero te agradecer pela sua participação nessa nossa terceira temporada do Sem Filtro com Mi Carla e esperar poder, né, recebê-lo outra vez lá na frente, quem sabe já como candidato declarado ao governo, à vice-presidência, enfim, né, onde o senhor achar por bem está sendo candidato. De uma coisa, eu já aposto agora, o senhor vai ser candidato. Eu não, acho que com certeza Rogério Marinho não vai passar pela eleição de 2026 sem colocar o seu nome. Opa. Então, eu já sei que o senhor vai voltar aqui ao Sem Filtro com Mi Carla. Obrigada, senador. Obrigado, Mi Carla. Obrigado a quem nos acompanhou até agora. E no próximo bloco eu volto, conversando dessa vez com o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias. Não sai daí não, a gente volta já com o Sem Filtro com Mi Carla. E nós estamos de volta com Sem Filtro com Mi Carla e o meu convidado agora é o ex-prefeito de Natal, o médico Álvaro Dias. Boa tarde, Álvaro. Prazer, uma alegria ter você aqui com a gente agora, né, pela primeira vez sendo entrevistado por mim aqui no Sem Filtro. E eu quero começar te perguntando o seguinte, olha só, você começou na política com 24 anos de idade, lá em Caicó. Você foi vice-prefeito de Caicó, foi deputado estadual 5 mandatos, foi deputado federal, nesses 5 mandatos, 3 vezes presidente da Assembleia Legislativa, foi deputado federal, foi vice-prefeito de Natal, foi prefeito de Natal por 2 mandatos. Não dá para cansar isso tudo não, gente? Além disso, continuou exercendo a medicina. Como é que dá para ter tanta disposição, né? E engatar mesmo essa 5ª marcha e chegar agora, né? Depois de tanto tempo, ainda se colocando como pré-candidato ao governo do estado? Dá para cansar mesmo. Inclusive, estou exausto. Era para eu ter tirado umas férias, aí não pude, mas agora... Acho que a próxima semana eu vou viajar, passar um tempo fora com minha filha lá nos Estados Unidos, ela mora lá, passar lá uns 30 dias. Inclusive ela é pastora lá, né? É, pastora. É. Ela é evangélica e assim, muito... Ela se dedica muito ao evangelho e a divulgar a sua religião. Então ela realmente... mora lá nos Estados Unidos e há muito tempo que eu não vejo. Estou com muita saudade dela, do meu neto, vou lá visitar ela, o marido, meus netos, passar um tempo lá. E aí me desligar um pouco de tudo aqui, né? Porque tão longe não é possível que ainda fique sintonizado. Você quer que eu acredite nisso? De que você vai se desligar daqui? Você acha que Totalmente. Alguém que te conhece acredita nisso, que você vai se desligar? Eu vou tentar, né? Porque a gente lá nos Estados Unidos é distante, e aí vou estar com meus netos, com minha filha, outro ambiente, outro momento, outra situação. Acredito que pelo menos uns 30 dias eu vou dar uma desligada de tudo. Pretendo. Vamos ver se consigo, né? E aí, quando você voltar dessas férias, né, que você está dizendo, vou me desligar, mas quando você voltar, o que você disse alguns dias atrás na imprensa, começou lá pelo Seridó e começou a falar sobre isso, olha, eu quero ser candidato ao governo do estado. Aí quando você voltar, já engata mais uma 5ª marcha e já começa aí essa luta na pré-candidatura para o governo do estado? Veja bem, a princípio, eu mesmo, a minha pretensão, o meu desejo era ser candidato ao Senado, que é mais tranquilo, é um paraíso, dizia a Gendomaria que é um paraíso o Senado. Eu acho até melhor do que o paraíso, porque você não precisa morrer para ir para lá. Então é muito bom, tranquilo,
Mas, assim, eu recebi muitos apelos, ligações, telefonemas, as pessoas pedindo para eu assumir uma candidatura ao governo para tentar fazer pelo Estado o que a gente fez para o Natal. Você sabe que quando eu assumi a Prefeitura de Natal, Natal era uma cidade atrasada, cidade estacionada, estagnada por um plano diretor que fazia 20 anos que tinha sido aprovado, sem ter sido modificado durante todo esse tempo. Diziam até que, a propósito, um combinado do ex-prefeito com o pai, que era prefeito de Parnamirim, para dificultar as coisas aqui e facilitar lá. Realmente, Parnamirim se desenvolveu muito e Natal parou. E o plano diretor foi um dos responsáveis por isso. Nós, então, entendemos essa problemática e detectamos esse problema, mudamos o plano diretor. Hoje, Natal é outra. Se você andar dentro de Natal, você vai ver a quantidade de novos investimentos, empreendimentos que estão sendo feitos aqui concomitantemente depois da aprovação e promulgação do novo plano diretor. Você vê ali na Praça Cívica aquele prédio de 44 andares, está sendo erguido na esquina, aquele prédio não podia ser feito aqui. Eu vou só lhe dar um exemplo aí. Aquele prédio ali, aquele terreno onde está sendo feito o prédio, a prefeitura arrecadava por ano R$25 mil de IPTU. Sabe quanto é? 35 mil de IPTU por ano. Sabe quanto é que vai arrecadar quando tiver concluído o prédio? R$2,5 milhões por ano. Imagine aí que 80 novos empreendimentos desse nível estão sendo feitos com o novo plano diretor. Imagina aí mais de R$100 milhões a mais por ano que Natal vai ter para investir em educação, em rodovias, em asfalto, em modernização, no que quiser, em saúde, educação, escolas, no que quiser. Então, imagine quanto Natal não perdeu, engessada, paralisada, estagnada durante 20 anos por um plano diretor que não permitia esses investimentos. Natal, as pessoas diziam que estava atrás de João Pessoa, estava mesmo. Agora não está mais não. Nós estamos voltando para o patamar de desenvolvimento que era necessário existir aqui. Só empregos novos, mais de 20 mil empregos novos só com esses investimentos aí. Então, Natal mudou, avançou, se desenvolveu com a nossa gestão aqui. Álvaro, acho que a maior pesquisa que pode acontecer a respeito de se as pessoas legitimaram ou não o seu mandato, os seus mandatos, foi a eleição de quem você foi lá e disse, olha, Paulinho Freire vai dar continuidade, né? Vai ser o meu sucessor, e ele foi eleito com a larga maioria. Só que hoje as pessoas já começam a reclamar, mas a engorda de Ponta Negra está dando esse problema, está dando aquele problema. O que você diz, assim, a respeito das obras que você deixou e que por algum motivo estão tendo que sofrer algumas adequações? Você já esperava isso? Tá nada, Ponta Negra está dando problema de nada. Diziam os adversários que querem denegrir a nossa imagem, a nossa gestão, que Ponta Negra tinha ficado em desacordo com o que deveria ser. Por quê? Porque tinham pedrinhas junto com a areia. Vieram mesmo. São arenitos e rodolitos que existem no fundo do mar e que vieram junto com a areia que foi transportada do fundo do mar para compor a nova faixa de areia da praia que afastou o mar em 50 metros na maré cheia e 100 metros na maré seca. E esses arenitos e rodolitos agora, com a peneiragem mecanizada que foi feita lá, acabou. A areia, que diziam que era uma areia feia, escura, já secou com o tempo, então está uma areia branquinha, bonita. O que está faltando são alguns ajustes, como esse dos arenitos e rodolitos, que foi feito, acabou com as pedrinhas que existiam, as pessoas chamavam de pedrinhas, não eram pedrinhas. Então, foram retiradas pela peneiragem que foi feita, mecanizada. E agora, os últimos ajustes estão sendo feitos com a drenagem que está sendo concluída, acho que mais uns 15 dias aí é concluída e nunca mais também vai ter esse negócio de acúmulo de água mesmo com essas fortes chuvas que vez ou outra caem em Natal durante o período invernoso. Mas isso faz parte. Da mesma forma que está acontecendo aqui, aconteceu em Balneário de Camboriú, aconteceu em Fortaleza e hoje a engorda desses locais está perfeita,
totalmente organizada, totalmente concluída e que vai ser aqui também concluída. As pessoas têm de ter paciência. Eu acho até bom que a oposição fique fazendo essas críticas, porque aí, quando tiver concluída, aí vão saber, pelo muito que eles criticaram, quem foi que fez, quem foi o responsável por essa revolução aqui em Natal, porque realmente Ponta Negra era uma praia que estava praticamente destruída e Ponta Negra renasceu. Ponta Negra hoje é outra. A maré deixou de agredir, destruiu o calçadão, os empreendimentos privados, trouxe a tranquilidade, trouxe de volta a beleza natural da praia de Ponta Negra e nós temos aí uma nova praia agora na cidade de Natal. Olha, qualquer pessoa que passar 5 minutinhos do seu lado vai compreender que você é uma pessoa que você não é aquela pessoa que tem muita paciência para esperar alguém fazer o que você manda fazer. A pessoa não faz, você vai lá e faz. É de você. Você vai, você faz. E muita gente acaba dizendo assim, não, porque Álvaro, ele tem um estilo de coronel. Ele vai, ele faz. Você se acha assim? Você se acha um coronel ou você se acha uma pessoa que simplesmente vai e faz as coisas acontecerem? Não, quando as pessoas querem criticar, procuram motivo, quando não tem, inventam, quando a pessoa não tem defeito, eles procuram arranjar para realmente poder criticar. Mas eu sou lá coronel de nada, se coronel que eles dizem é porque acham que eu tenho uma postura de impor, uma postura de não dialogar, uma postura de querer determinar, impor a minha vontade. Isso não é verdade, porque eu fui eleito 3 vezes presidente da Assembleia, no contexto de um colegiado que tem deputados estaduais. Então foi dentro do diálogo, foi dentro da discussão, foi dentro do espírito democrático aberto que a gente construiu a nossa eleição. E olhe, com uma particularidade, as 3 vezes que eu fui presidente da Assembleia, todas as 3 vezes eu tive os 24 votos dos 24 deputados. Então, uma pessoa dessa não pode ser considerada um coronel. Para conseguir conquistar democraticamente o apoio da unanimidade dos seus pares na Assembleia Legislativa é porque realmente tem um espírito democrático, aberto, com um diálogo franco, transparente com todos eles. Tem uma frase, né, que diz assim, às vezes a gente dorme com o inimigo. Dormir com o inimigo é mais ou menos, você tem que ter muito cuidado com quem está ao seu lado, muito mais do que com quem está mais longe, com o adversário. Quando a gente olha para essa campanha que você articulou, e articulou muito bem, inclusive elegendo, como eu disse, seu sucessor, Paulinho Freire, você, como presidente republicano, você articulou muito bem com a União Brasil, você articulou muito bem com o PL e agora a gente vê, né, que existem outros players, é o nome que se usa hoje em dia, né, players. A gente vê que o PL já ensaia, entrevistei hoje o senador Rogério Marinho, que já ensaia ser candidato também ao governo. A gente vê a União Brasil, que foi seu parceiro aqui, que já também ensaia uma eleição, uma campanha para o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. E aí, hein, Álvaro, como é que fica a sua situação nesse momento? Você acha que o primeiro problema que você precisa resolver é hoje decidir com os aliados? O seu problema é mais com os candidatos da direita ou com os candidatos da esquerda que você se posicionou de uma forma tão frontal como foi o caso da governadora Fátima Bezerra? A governadora Fátima Bezerra, porque o governo dela é um atraso para o Rio Grande do Norte, aí não tem condições de diálogo. Fátima, eu costumo muito de dizer que se ela perdesse o tempo que ela perde tentando me atrapalhar, tentando dificultar quem quer construir, quem quer fazer o bem, se ela perdesse esse tempo para preparar projetos, para dar entrada nos ministérios, para elaborar bons projetos para o Rio Grande do Norte, ela faria um grande governo. O problema é que ela não consegue. Ela só consegue querer fazer o mal, destruir. Olha, instalou o canteiro de obras na ponte de Igapó. Foi o PT que determinou, que mandou. O canteiro de obras na ponte de Igapó
Hoje a Avenida Felizardo Moura é a avenida mais moderna da cidade de Natal, bem iluminada, calçadas acessíveis, aí tem o trambolho do canteiro de obras da ponte, em cima da ponte. Teria 1000 outros lugares, pelo menos 10 outros locais, que o DENIT, que é um órgão ligado ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, podia instalar esse canteiro de obra, mas instala em cima da ponte. Para quê? Para confundir as pessoas, para que as pessoas pensem que aquele canteiro de obras ali é obra da Prefeitura Municipal, quando não é, do governo do PT. Então, eles pensam que o povo é burro, não entende? Não, está vendo que são eles. Então, devia, ao invés de fazer atitudes, tomar atitudes como essas, prejudiciais, nocivas à população, deviam estar elaborando projetos, discutindo de que forma podiam aplicar bem os recursos do governo federal aqui no estado do Rio Grande do Norte, porque ela é aliada do governo federal, ela é amiga do presidente Lula. Ninguém tem dúvida de que Fátima Bezerra, com um bom projeto em Brasília, liberaria recursos para cá. O problema é que ela não consegue fazer isso. Governadora, pare com essa história de querer fazer o mal aos outros, vá fazer bons projetos, liberar recursos para fazer um bom governo. Governadora, a senhora tá na hora de abrir os olhos. Mas eu te perguntei de dormindo com o inimigo. E aí? Rogério, Alisson, os dois se lançando candidatos. Você teme mais vir o fogo amigo do União Brasil ou do PL do que propriamente do PT, que você já conhece e já sabe que é adversário? Não, eu não temo, não. Eu acho que nós vamos aí no momento certo procurar aí um entendimento e caminhar unido. Rogério, Alisson, todos nós, Stevenson, todos nós no mesmo palanque para defender aí o que deve ser defendido, que é o avanço, que é recuperar o tempo perdido para o estado do Rio Grande do Norte, que é uma união ampla dessas forças para reconquistar o poder, tirar esse povo nocivo que atrasou o Estado durante todo esse tempo e instalar lá um governo desenvolvimentista, um governo que possa promover o avanço, o progresso do nosso Estado, que é o que vai acontecer. Porque, Alisson, eu tive até com ele em Brasília, disse: Alisson, você é um cara muito novo, você tem 30 e poucos anos, rapaz. Se você tem paciência, não queira atropelar as coisas, agir antes do tempo, não. Você vai ter tempo para ser governador, para ser senador em outro momento. Seu momento agora é cumprir os compromissos com o povo de Mossoró que você assumiu durante a campanha. Você foi reeleito, vai estar 1 ano e poucos meses depois de sua reeleição, você vai renunciar à prefeitura. Eu tive a oportunidade e fui solicitado em estado para fazer isso, para enfrentar a candidatura de Fátima, porque não tinha candidato do nosso bloco, do nosso sistema. É tanto que terminou sendo Fábio Dantas, o candidato escolhido de última hora, e a governadora ganhou no primeiro turno a eleição. Pode você, porque se eu tivesse sido candidato contra ela, talvez tivesse endurecido a eleição, talvez até tivesse ganho a eleição e o Estado não tivesse nessa situação. Mas eu iria deixar de cumprir um compromisso que eu assumi com o povo da cidade de Natal, que eu disse que ia tirar meu mandato na íntegra. Eu não ia ter feito a engorda da Praia de Ponta Negra, que é uma obra revolucionária, que trouxe de volta aí o turismo a pleno vapor para a Praia de Ponta Negra. Eu não ia ter concluído a primeira etapa do hospital, eu não ia ter feito a Felizardo Moura, eu não ia ter feito a reforma da orla urbana, eu não ia ter feito o programa Asfalto Novo, que recapeou várias ruas e avenidas de Natal, como a Floriano Peixoto, a Coronel Estevão, a Presidente Bandeira, a Amintas Barros, a Trairi, a Mipibu e muitas outras avenidas de Natal, que eram uma buraqueira só. Isso acabou, porque nós implantamos um programa Asfalto Novo e investimos 120 a 140 milhões de reais só em asfalto novo da nossa cidade para acabar com a buraqueira. Então, tudo isso eu fiz porque eu fiquei à frente da Prefeitura Municipal. Se eu tivesse saído, podia ter ganho a eleição contra a governadora, mas como ia estar Natal? Será que teria dado certo? Será que ia estar bem? Será que essas obras iam ter sido feitas como foram?
concluídas, como foram a maior parte delas, complexo turístico da Ridinha. A revolução na Praia da Ridinha vai realmente promover ali uma geração de emprego e renda nunca antes vista naquele local. Então, Agora, são obras importantes que a gente fez porque tomamos a decisão de ficar no governo, concluir o nosso mandato na íntegra. Então, o conselho para Alisson foi: Alisson, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas tenha paciência, que o seu tempo vai chegar, cumpra seu mandato. E para Rogério, para o senador Rogério, você já deu algum conselho ou quer dar agora? Veja bem, Rogério, eu tenho um bom entendimento com ele, nós temos conversado bastante. E eu, assim, vejo o Rogério como hoje uma figura muito importante para o Estado a nível nacional. Ele seria um bom nome para candidato a vice-presidente? Seria um excelente nome Numa como chapa candidato a vice-presidente da República, como candidato a presidente do Senado Federal, enfim. Rogério é um nome hoje que tem projeção nacional, é um grande nome que tem o respeito de toda a nação, de todo o estado do Rio Grande do Norte, toda a região Nordeste. Então, ele é hoje uma figura que representa muito para o estado do Rio Grande do Norte a nível nacional. Se as eleições continuarem caminhando da forma que vão, eu não tenho nenhuma dúvida de que o bloco de centro vai fazer o novo presidente da República. E fazendo o novo presidente da República, ninguém tem dúvida de que Rogério Marinho vai ter uma força muito grande para ajudar o nosso estado, quem sabe ser ministro mais uma vez, quem sabe ser presidente do Senado Federal e contribuir com o nosso estado de uma maneira decisiva, como ele fez quando foi ministro no governo passado. Então, eu tenho certeza de que ele vai pesar todas essas questões antes de tomar uma decisão definitiva de ser ou não candidato a governador. Mas vamos aguardar, porque essa decisão também é uma decisão pessoal dele, qualquer que venha a ser, a gente tem de respeitar, de entender, porque cada um tem o seu sentimento próprio, a sua decisão própria, e é uma decisão que compete apenas a ele. Eu apenas faço essas ponderações, nosso nome está aí também como um bom gestor, que nós demonstramos ser, porque saímos da prefeitura com 62% de aprovação, elegemos o nosso sucessor, deixamos aí um portfólio de obras invejável para ser mostrado, para ser no estado todo esmiuçado, discutido, debatido, que demonstra, prova, comprova, certifica que quem fez fará. Agora, Álvaro, se você, pelo que você está falando aí, você continua com a sua metralhadora lá para o lado da esquerda, para o PT. Você crê de verdade que o PL, União Brasil e o Republicanos, quer dizer, Álvaro, Rogério e Alisson, você acredita que vocês podem, né? E Stevenson também, me perdoe também, Stevenson, vocês podem estar juntos? Você acha que dá para montar uma chapa com esses nomes, todos eles apoiando um só candidato? Acredito que sim, acredito que sim. A gente vai ver quando chegar o momento oportuno, mais adequado, nós vamos fazer pesquisas de opinião, pesquisas quantitativas, qualitativas, ouvir a opinião do povo, debater, visitar em regiões, as cidades, como estamos fazendo. Eu estou fazendo isso por um lado, Rogério por outro, Stevenson por outro. Então, vamos ouvir aí a população, o que é que o povo quer, qual é realmente o cenário ideal para o estado do Rio Grande do Norte. E dentro desse contexto aí não haverá dificuldades, nós vamos caminhar junto com um candidato apenas, e que seja Álvaro Dias, seja Rogério, que seja Stevenson, qualquer um deles, ou até o próprio Alisson, qualquer um deles será aí o candidato que vai promover a união desse grupo para recolocar o estado do Rio Grande do Norte nos trilhos do desenvolvimento, do progresso, superar esse atraso e essas dificuldades criadas aí por esse desgoverno de Fátima Bezerra. Álvaro, você é casado com uma juíza. Você deu conselho agora para Alisson, você deu conselho para Rogério. Qual o conselho que a sua esposa, doutora Amanda, que é juíza, que sempre está ali, né, resolvendo e tomando decisões, ela te dá algum conselho em relação assim, meu marido, olha, vá por esse lugar, vá por esse, descanse, cuide da sua saúde? Que tipo de conselho que ela te dá?
Ela dá, mas eu não escuto, né? A verdade, os conselhos dela, se fosse pela decisão, pela vontade que ela demonstra ter, nem em política eu teria ingressado, né? Por ela eu estaria fora da política, ela não é assim muito favorável, não. Então eu não procuro ouvir os conselhos Meu dela. Deus do céu, quer dizer, como é que você falou agora há pouco, cada um, né, tem as suas vontades. O seu né? sentimento, o seu desejo, a sua vontade tem de ser respeitado. Ela tem a dela para lá, eu tenho a minha para cá, porque realmente a minha vocação, o meu desejo desde muito cedo é ingressar na vida pública, é construir, é fazer o bem, é procurar dar a minha contribuição. Eu quero morrer tendo a consciência de que fiz tudo que eu podia fazer, usei toda a inteligência que Deus me deu para dar uma contribuição ao meu estado, à minha cidade, a todos aqui, à coletividade como um todo. Então eu tentei fazer o melhor possível. Eu quero, assim, ir embora daqui, partir, mas com o sentimento do dever cumprido, ou pelo menos de que tentei fazer tudo que eu podia fazer para melhorar a qualidade de vida da população, do povo do estado do Rio Grande do Norte. Álvaro Dias, que coisa boa conversar com você. Venha outras vezes, viu? Descanse, pelo menos agora, escute o conselho da sua esposa, descanse, vá lá com a sua filha, ore com ela. Inclusive, ela é da Lagoinha, lá de Nashville. Então, vá lá, descanse um pouco com ela, ore um pouco e volte, né? E com certeza a gente ainda tem outras oportunidades para poder entrevistá-lo outras vezes. Obrigada, Álvaro. Eu é que agradeço, refletir um pouco, né, orar um pouco, se aproximar mais de Deus, da família, recuperar um pouco desse tempo perdido, porque também durante todo esse tempo em que administramos Natal, nós tivemos muito pouco tempo para a família, para nós mesmos, e agora chegou o tempo de realmente procurar preencher essa lacuna aí, ou pelo menos recuperar um pouco desse prejuízo familiar e pessoal que nós tivemos quando estávamos à frente da Prefeitura Municipal. Eu aqui agradeço aí o convite e aproveito aqui mandar um grande abraço para todos os que acompanham essa entrevista agora. Obrigada, Álvaro. E no próximo bloco eu vou conversar com o empresário Eudo Laranjeira, presidente da FETRONOR, da Federação de Transporte do Nordeste. Eu te espero aqui no Sem Filtro com Micarla. Até já. E nós estamos de volta e agora o meu convidado é o presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Nordeste, FETRONOR, o empresário Eudo Laranjeira. Boa tarde, Eudo. Um prazer, uma alegria tê-lo aqui no nosso Sem Filtro com Micarla. Seja muito bem-vindo. Eu sempre sou bem-vindo aqui nessa casa, é muito boa e você sabe que com você eu fico mais à vontade ainda. Que coisa boa, Eudo. Eu já te conheço há muito tempo mesmo. Não vou nem falar que senão eu vou terminar entregando minha idade. Eu não estou afim de fazer isso agora. Mas a FETRONOR completa agora em abril 50 anos de atuação. Os empresários envolvidos no transporte público, as empresas de transporte, sempre sofrem muito, eu diria, uma demonização por parte da própria sociedade, que vê muitas vezes o empresário de ônibus como um vilão. E aí, como é que você se sente, hein? Você que está no ramo há tanto tempo, às vezes você se sente isso, essa coisa de vocês serem o vilão, isso dói em você? Isso de alguma forma mexe com você? Sim, com certeza você está coberta de razão. Nós temos uma dificuldade de mostrar o grande trabalho que nós fazemos. O ir e vir da população, dar direito às pessoas a estarem por lazer, por trabalho, por estudo, para as necessidades prementes. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu ao longo de todo esse tempo mostrar o fruto do nosso trabalho, que é muito interessante, muito importante para a cidade como um todo, tá certo? As pessoas pouco sabem, mas o empresário de transporte público, ele é apenas, como se diz aqui em Natal, o pastorador. Ele toma conta dos ônibus, porque é o itinerário, a quantidade de viagens, de tal hora que funciona, tal hora que funciona, isso tudo é pelo órgão gestor, pela prefeitura, pelo governo do estado. Infelizmente, as pessoas só veem a coisa que quando o ônibus quebra, é uma máquina.
ou quando tem um buraco, o ônibus cai, o passageiro está dentro do ônibus, se sente mal. Então, tudo isso a gente não consegue mostrar quem é a responsabilidade. A questão de infraestrutura não é conosco. Parada de ônibus, que não tem, a cara fica no sol, quando chove, fica na chuva. É uma situação muito difícil da gente. A gente não consegue transmitir a realidade da coisa. Quem é o responsável final é o órgão gestor. E aí, nesses 50 anos, né, vocês, inclusive, estão propondo, a FETRONOR está propondo um debate sobre o futuro do transporte coletivo. Mas antes de falar sobre o futuro, deixa eu falar um pouquinho com você sobre o passado, porque você, particularmente, como empresário, tem uma história muito bonita. Você começou, né, já herdou aí do seu pai uma empresa, conseguiu crescer essa empresa, você veio lá de Olinda, veio lá de Pernambuco para cá, não tinha nem 20 anos quando chegou aqui e adotou Natal como sua terra. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa travessia toda de um pernambucano, que às vezes gostava de vir para Natal para de repente dar umas bandas, conhecer umas moçoilas da época e de repente do Laranjeira se torna um dos maiores empresários do transporte coletivo aqui do Rio Grande do Norte. Como é que foi tudo isso? Micaela, foi assim, realmente foi por opção, tá certo? Eu escolhi Natal para morar. E graças a Deus eu fui muito bem acolhido. Hoje eu sou um cidadão natalense, hoje eu sou uma pessoa que meus filhos são natalenses. A gente, na realidade, eu consegui que a cidade me adotasse. E isso, graças a Deus, porque é um povo bom, um povo muito... pelo seu pai, pela amizade que nós tínhamos dentro do seu pai. Sabe que isso fez com que eu realmente me apaixonasse e não quisesse mais sair de Natal. Hoje não tem outro lugar. Pernambuco eu gosto de ir a Recife, lógico, mas meu lugar é aqui. Então, a gente veio com uma proposta de trabalho diferente, a gente trouxe o que a gente já tinha em Recife, mas não é fácil. Transporte público não é fácil. Mas nós conseguimos com tudo isso, fiz faculdade aqui, me formei aqui, casei, já estava aqui, e a gente fez essa trajetória toda e, graças a Deus, não me arrependo do que ter vindo para cá. Você tem noção de, nesse período aí, desse tempo que você está à frente da sua empresa, você tem noção de quantos empregos você gerou nesse tempo? Noção não, mas cheguei a ter mais de 1.200 funcionários de uma vez só, tá certo? Hoje não, porque também tudo mudou, né? A mão de obra diminuiu bastante em função de modificações de tecnologia acontecendo, mas hoje nós temos quase 400 funcionários ainda, quer dizer, realmente a gente dá, os empresários de transporte, eles devem ser o maior empregador de um setor só no estado ou mas pelo menos na capital, tá certo? Então, não é brincadeira você ter pessoa, porque o ônibus, você imaginar colocar um ônibus às 3 horas da manhã para rodar, para passar a noite rodando, recolher de meia-noite, 1 hora, isso é tão simples. Mas bota o ônibus, mas não é assim botar o ônibus. Você para colocar o ônibus, você tem que buscar o funcionário, que não tem nada de rodando nessa hora. Tudo é um trabalho que a gente acostuma, não tem jeito, mas é um trabalho bonito realmente. Infelizmente, a gente não é tão bem visto. Por quê? Porque eles lembram da gente na hora que tem que reajustar a tarifa. Tem que reajustar, é um serviço que todo serviço reajusta. Mas as pessoas, nesse momento, o empresário passa a ser um vilão. O empresário é um empresário como outro qualquer que visa lucro, lógico. Mas o serviço público mas visa lucro, porque senão não consegue manter a empresa funcionando e prestando o serviço que nós prestamos. As pessoas, a quantidade de carro que nós tiramos da rua, quando você vai no ônibus, a quantidade de pessoas que vai dentro do ônibus dá para uns 30, 40, 50 carros que deixa de circular, tá certo? Existe muita incompreensão. Por exemplo, Carla, um exemplo que eu gosto de dar. Você tem a faixa exclusiva para o ônibus, que é um drama. É uma dificuldade da prefeitura colocar porque os formadores de opinião são contra. O que acontece? Na hora em que você dá prioridade, não é o ônibus não, você está dando prioridade à quantidade de pessoas que rodam, que estão dentro do ônibus. Você dá mais velocidade, o ônibus pode ir e voltar com mais facilidade.
Tudo isso as pessoas não sabem. Só o que os formadores de opinião dizem, tiraram uma faixa da gente para dar para o ônibus. Mas não é verdade, a gente dá prestando um serviço. Não é fácil não, mas é bom de fazer. Eu lembro que você foi ainda na sua gestão, na FETRONOR, que foi inaugurado ali todo aquele serviço do SEST, SENAT, de educação. Quando você passa ali no prolongamento da Prudente, que você vê toda aquela estrutura. Infraestrutura. Qual é o sentimento que vem, hein, Hildo? Eu comentava, Mecari, que quando eu estava chateado, aborrecido, que acontece naturalmente, qualquer empresário, ali era a minha fazenda, eu ia para ali porque relaxava. Ali a gente está fazendo bem, porque nós fazemos o serviço social do transporte, todos os funcionários e seus dependentes é gratuito. Tá certo? Os independentes quase 100% gratuito e os funcionários totalmente gratuitos. Na área de saúde, de lazer, na área de educação. Tudo isso a gente faz para os nossos funcionários. E ali realmente é um bem. Eu chego lá, fico satisfeito do que a gente consegue realizar. Não sei quantos dentistas, não sei quantas pessoas sendo atendidas, fisioterapeuta, o psicólogo, isso tudo faz muito bem ao ego da gente, porque a gente está prestando um serviço àqueles nossos colaboradores que estão no dia a dia, que não é fácil. A gente fala do motorista de ônibus, mas não é fácil. Imagine você passar 5, 6 horas com trânsito, com congestionamento, com tudo, e levando vidas, que é a coisa mais sublime que nós podemos ter. E a pessoa está ali, é xingado, mas o motorista bota por... Não é verdade, o motorista é uma pessoa como nós, por isso que nós cuidamos dele com o nosso serviço social. E realmente o SEST-SENAT é um lugar muito gostoso de ir. Hoje você sente, pelo que você acompanha, por exemplo, a questão dos professores. A gente tem muitos professores com problemas de transtornos mentais. Hoje a saúde mental sendo o tempo inteiro confrontada por conta da questão mesmo de como hoje as crianças, os jovens tratam o professor. Em relação ao motorista, você sente um aumento também na procura por tratamentos em relação à saúde mental dos motoristas de ônibus? Eles também se sentem mais amedrontados? Com certeza. Esse é um ponto que a gente vem acontecendo nos últimos anos. Pós-pandemia, a coisa ampliou e existe realmente uma doença mental generalizada, né? As pessoas muito agressivas, o motorista não pode fazer nada, que existe agressão. E realmente a gente aumentou nossa... Hoje eu tenho 3 psicólogos lá e é 100% de utilização. As pessoas realmente procuram. Se você fosse prefeito de Natal, governador do estado, se você fosse por um dia, que tipo de mudanças você faria como gestor para melhorar a questão do transporte coletivo? Nós temos feito, como seria o transporte futuro? Priorização, tá certo? Faixas exclusivas para que o ônibus rode mesmo, que o carro fica congestionado, fique o carro, porque as pessoas têm que diminuir essa quantidade de carro, que o ônibus polui menos, por incrível que pareça, mas polui menos do que uma moto, tá certo? Por passageiro e por pessoas que andam na via. E a gente precisaria, essa priorização passaria ainda até pelos subsídios que hoje, depois, pós-pandemia, os estados estão entendendo, as prefeituras estão entendendo, de que o transporte é caro, para ser bom é caro. Quer ônibus, licitação em Natal, quer ônibus com ar-condicionado, piso baixo, suspensão a ar, ótimo. Todo mundo merece isso. Agora, isso é caro. E quem consegue pagar, botar tudo isso para o usuário pagar, para aquele cliente nosso pagar, você imaginar que a gratuidade é paga por aquela pessoa, metade do estudante é pago por aquela pessoa, que está ali no dia a dia e todo dia tira o dinheiro para pagar. O único subsídio que hoje existe efetivamente é o Vale Transporte. Mas você precisaria encarar de frente e não ter medo de resolver problema pontualmente. Precisa melhorar as faixas exclusivas, deixar o transporte onde passa ônibus asfaltar direitinho, para que as pessoas, porque quem está lá dentro, cada batida daquela no chão é ruim para eles. Então a gente tem muitas ideias de que é ter coragem de enfrentar. O gestor tem autonomia de fazer, olha, eu quero assim, eu quero um serviço dessa forma, e com isso a gente, e o empresário que faça. Se não fizer bem feito, tchau. Então eu acho que é encarar.
Problemas existem, mas você encarando ele, indo de frente, você consegue fazer um transporte melhor para quem mais precisa. E tem, dentro assim, hoje já existe muita tecnologia. Hoje já existe, você vai para uma parada de ônibus, você vai aí, você procura não sei qual de Natal, mas você procura no sitezinho lá, ele vai, ele diz a parada que está, ele diz, ó, daqui a pouco passa o ônibus, tal ônibus. Nós temos isso já em Natal. Isso era você vinha na Europa. Não, hoje você tem em Natal. As pessoas precisam entender. Hoje, por exemplo, tem várias empresas que é 100% Wi-Fi dentro do ônibus. Isso, a tecnologia está facilitando também a vida, até porque a pessoa, na hora que está ali no Wi-Fi, ele nem percebe que o ônibus demorou um pouco mais, porque o congestionamento está maior. Então, tudo isso a gente tem trabalhado, Micaela, esses 50 anos, a federação que você sabe que ela começou com 11 estados, hoje ela só tem 3, e breve ela vai ser dividida. Por quê? Porque cada estado quer ter a sua, precisa ter a sua, e a FETRONOR, a gente trabalha nesses anos todos, desde os outros presidentes, tentando ser um intermediário entre o empresário e o gestor. A gente faz esse meio de campo com a população, vem aqui com a imprensa, que é importante demais, e que a gente possa ter esse relacionamento para que a gente não seja sempre o pior vilão, porque é muito fácil, Micaela, o repórter chega, aumentou a tarifa, você gostou do aumento? Quem é que gosta de aumento? Aumento de nada, né? De nada. Mas o transporte público, por quê? Porque o transporte público você paga todo dia. É um negócio muito ruim também. Aí, apesar que hoje já temos cartões que a pessoa compra por mês e tal, mas desembolsa todo dia. Se eu fosse no supermercado todo dia comprar 1 litro de leite, eu já compro uma opção para não ter que ir todo dia. Mas isso faz parte do nosso... Nós que nos dedicamos a isso, temos que também, não só são flores. Eudo Laranjeira, você está com 72 anos, 72. Jovem de 72 anos, já passou por muita coisa. Verdade. Seu pai, muito jovem, ainda com 60 anos, disse, não, chega, estou cansado de trabalhar, largou tudo, mas você permanece aos 72 anos, ainda jovem, cuidando das suas empresas. Mas se você hoje pudesse soprar assim, aquele menino de menos de 20 anos que chegou aqui em Natal, se você pudesse soprar para ele, deixa eu te dar uma dica. O que o Eudo, de 72 anos, à frente de uma das maiores federações do Brasil, a Federação de Transporte Coletivo do Nordeste, o que você diria para aquele menino ainda? Olha, Micaela, por exemplo, eu pedi várias oportunidades em Natal de fazer outras coisas. Mas estava no sangue, sei lá, bem do meu pai, a gente ficou muito ligado no ônibus, tá certo? Muito ligado no serviço. Mas eu diria a ele que ele poderia procurar outra coisa para fazer. Não sei se existem, negócio bom dos outros, né? Mas eu tive oportunidades em Natal, a Natal me deu muitas oportunidades, mas foi aquilo que eu me dediquei. E, por exemplo, eu hoje sou vice-presidente da Confederação, sou presidente de uma federação. A gente trabalha muito pelos outros. Eu acho que eu poderia também ter diminuído essa carga e estar mais ligado, mais dentro da minha empresa. Ainda bem que meus filhos, pessoas nossas, estão na frente e a gente hoje fica mais tranquilo, mas não é fácil. É um setor, como você disse quando você começou a falar comigo, é um setor que a gente é muito difícil, nós somos, não vou dizer mal visto, mas a gente não é... Mal entendido, mal entendido, talvez. Principalmente mal entendido. Pronto, você encontrou a palavra que eu tentei descobrir esses anos todos. Nós somos incompreendidos. E eu lembro de você, por exemplo, muito feliz, à frente do bloco Galo do Sol, em tantos carnatais, ali é o Mirush e tal. Isso aí terminava sendo e termina sendo uma válvula de escape para alguém com a responsabilidade como você. Você ainda ama muito frevo? Muito. Eu deixei de ir ao Galo da Madrugada, mas eu adoro. Todo sábado de Aleluia, né? Sabe, lá do Carnaval, eu não vou para Recife, eu fico de banzo. Porque na realidade é muito bom. Galo do Sol foram 10 anos, mas 10 anos agradáveis. Trabalhava demais, não ganhava dinheiro, mas era bom. A gente se divertia e fazia milhares de pessoas se divertindo. Porque o frevo é o começo de tudo, né? Hoje é cheio de axé, tá? Mas o frevo é o começo de tudo. Mas foi muito bom, foi um período, foi uma década super interessante. Eu e uns amigos, o Guto e outros, nós estivemos ali tomando conta daquele bloco que era fantástico.
Eudo Laranjeiras, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Sem Filtro. Eu espero te encontrar em outras oportunidades aqui ou em outros programas da nossa emissora. Obrigada, Eudo. Micaela, só tenho que agradecer e dizer que realmente a FETONOR, ela tem tentado dar o melhor para que a gente possa, na realidade, fazer um serviço melhor, que as pessoas merecem e precisam. Eudo, obrigada pela sua participação e obrigada a você pela sua companhia, pela sua audiência. Próximo sábado tem mais entrevistas aqui no Sem Filtro com Micarla, principalmente entrevistas políticas, que eu sei que você gosta demais. Para você, um ótimo final de semana, que Deus te abençoe. Segunda tem Jornal do Dia. Eu espero você.